Olá, profs! Hoje eu vou mostrar para vocês como as metodologias ativas podem salvar suas aulas. Eu vou explicar o que são essas metodologias ativas, por que você deveria usá-las e como implementá-las. E além disso, eu vou disponibilizar um modelo de plano universal que você pode usar em qualquer disciplina, usando uma metodologia ativa super legal que vai te ajudar a lidar com a falta de tempo em sala de aula. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender o que são as metodologias ativas. Elas são abordagens de ensino que colocam o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado. Então, ao invés de eles serem apenas receptores passivos de informações, ficar lá escutando o que tu fala, fazendo exercício, seguindo somente as orientações de uma forma mecânica, digamos assim, os estudantes eles vão se envolver ativamente no processo de construção do conhecimento. Seja ali planejando, executando, criando, testando, pesquisando ou resolvendo problemas relacionados aos assuntos trabalhados. E esse tipo de atividade, elas acabam estimulando a participação, a criatividade e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida adulta. E se tu está se perguntando por que deveria utilizar essas metodologias ativas nas suas aulas, eu vou te dizer, tem diversos benefícios em adotar essa abordagem. Em primeiro lugar, elas tornam as aulas mais dinâmicas e interessantes. Isso aumenta a participação e o engajamento dos alunos. E além disso, as metodologias ativas estimulam a colaboração entre os alunos, promovendo o trabalho em equipe e o aprendizado colaborativo. Um outro ponto importante é que as metodologias ativas elas permitem que os alunos apliquem o conhecimento estudado em situações reais, para resolver problemas reais e assim tomar decisões. E isso também torna a aprendizagem muito mais contextualizada, relevante e significativa. No caso, eles são desafiados a resolver problemas, tomar decisões, encontrar soluções, e isso acaba também desenvolvendo habilidades de pensamento crítico e de resolução de problemas. E são habilidades essenciais para o século XXI. E a retenção do conhecimento também melhora com essas atividades, porque as atividades práticas, reflexivas e aplicadas elas ajudam a conectar conceitos, a estabelecer relações significativas e a consolidar o aprendizado. E como resultado, você também vai ver uma melhoria na interação e relacionamento entre os alunos. No caso, como as metodologias ativas, elas demandam um trabalho em equipe, discussão de ideias, compartilhamento de conhecimentos e enfrentamento aos desafios em conjunto, os alunos eles acabam construindo relacionamentos mais saudáveis e fortalecem as suas habilidades sociais, além de aprenderem a respeitar as diferenças e valorizar a diversidade. Além disso, ao oferecer diferentes opções e permitir que os alunos escolham caminhos e estratégias de aprendizagem que se adequem a eles, você está promovendo a autonomia e a responsabilidade a eles pelo próprio aprendizado. E para implementar essas metodologias nas suas aulas pode parecer um pouco difícil no primeiro momento, isso porque tem diferentes abordagens como estudos de caso, projetos, debates, jogos e tantas outras. Mas o segredo aqui é conhecer algumas e escolher a metodologia mais adequada para os objetivos da tua disciplina e para o perfil dos teus alunos. Então, primeiro você vai analisar o que está acontecendo na sua aula, quais são as demandas desses alunos, e o que você precisa colocar em prática ali para conseguir melhorar o rendimento, melhorar o engajamento dos alunos. Encontrar uma metodologia ativa que seja adequada a esses fins. Então, por exemplo, agora no segundo ano, na minha disciplina de física, eu tenho apenas implementar essas metodologias ativas para vencer essas adversidades que vêm acontecendo com várias disciplinas aí no ensino médio. Então aqui é importante que você comece aos poucos, introduzindo pequenas atividades ativas durante as suas aulas e gradualmente aumentar a complexidade dessas tarefas, dessas atividades. Por exemplo, você pode começar propondo um desafio para os alunos, onde eles sejam instigados a pensar sobre um assunto interessante e que esteja relacionado mesmo que de forma transversal com a tua disciplina. Então, no meu caso aqui da física, ao invés de começar falando sobre as leis do movimento de Newton, eu começaria falando sobre os desafios da ida do homem à Lua lá em 1969, com uma tecnologia inferior a um relógio de pulso moderno, e então eu iria apresentar as implicações da teoria de Newton naquele contexto. Eu poderia também falar sobre o Titanic, agora que ele voltou à mídia, O importante é falar sobre alguma coisa que esteja próximo à realidade do estudante, não necessariamente que ele esteja vivendo, mas que ele esteja por dentro, que ele saiba o que está acontecendo. Ali no caso do Titanic, eles nem chegaram perto, mas é uma história que todo mundo já assistiu o filme, que todo mundo já conhece, então fica mais fácil de você associar algum conteúdo a essa história. Então pode ser alguma coisa que ainda tem importância, que gera consequências ou polêmica, para contextualizar e ilustrar o conteúdo que você vai abordar. E aí, com o passar do tempo, você vai adotando o uso de diferentes tecnologias, jogos,
e dando mais movimento às tuas aulas, né? Propondo atividades que os alunos eles coloquem ali a mão na massa, que eles se reúnam, que eles pesquisem, que eles executem, planejem. Então você pode testar novas ideias e novas estratégias aí com o passar do tempo, e isso vai facilitar bastante a sua transição para o uso dessas metodologias ativas que são um pouquinho mais complexas. E agora eu vou te apresentar aqui 3 metodologias ativas para que você possa já começar a usar nas suas aulas. Então, em primeiro lugar, temos a sala de aula invertida, que nessa metodologia os alunos eles estudam o conteúdo teórico em casa por meio de materiais que são previamente disponibilizados, né, pelo professor. Então você vai selecionar aí algum capítulo de livro, um artigo, um vídeo ou alguma atividadezinha para os alunos realizarem em casa. Pode ser um texto, um podcast. O tempo de sala de aula, nesse caso, ele vai ser dedicado mais a atividades práticas, discussões e esclarecimento de dúvidas. Isso vai permitir que os alunos apliquem o conhecimento, trabalhem em projetos colaborativos e recebam feedback imediato do professor. Então essa é uma boa estratégia para solucionar aquele problema que eu falei anteriormente da falta de tempo, né? Ao invés de abordar todo o conteúdo em sala, você pode passar uma parte teórica para eles estudarem em casa, e para ter certeza de que os alunos vão realmente estudar esse material em casa, você pode aí criar algumas estratégias. Por exemplo, assim que eles chegarem em sala de aula, você pode aplicar um pré-teste para eles, né, com algumas questões relacionadas ao material que eles estudaram, ou então propor aí uma série de perguntas, fazer com que eles resolvam alguma atividade, né, completem lacunas, enfim. O importante é que logo no início da aula você proponha uma atividade para os alunos que eles precisem aplicar, utilizar, relembrar aqueles conhecimentos que eles estudaram em casa. E aí você vai pegar fácil quem realmente estudou e quem não fez nada. A segunda metodologia ativa que eu vou mostrar para vocês é a gamificação. A gamificação estimula a motivação, a participação ativa, o pensamento estratégico e o desenvolvimento de habilidades como a resolução de problemas, a tomada de decisões e o trabalho em equipe. E na gamificação você pode inicialmente trazer alguns jogos para os alunos usarem em sala de aula, ou então propor para que eles mesmos criem esses jogos de percursos, de cartas, de quebra-cabeças, né? Aí relacionando diferentes conceitos da tua disciplina, ou então você também pode optar pela estratégia de gamificar toda a sua aula, né? Ao invés de notas, você vai dar aí pontos de habilidades que os alunos eles podem trocar por alguma outra coisa, seja anular uma questão em prova, escolher o tema de uma próxima aula, enfim, dá para brincar bastante aí com a parte da gamificação, basta ser criativo e conseguir também suprir as necessidades dos alunos, né? Você precisa identificar quais são as demandas das turmas e aí adaptar essa parte da gamificação para que você consiga atender a esses alunos. A terceira metodologia ativa de hoje é a aprendizagem baseada em projetos. Nessa metodologia, os alunos eles se envolvem em projetos práticos e significativos, nos quais eles aplicam o conhecimento teórico em situações reais. Eles têm a oportunidade de explorar um problema ou um tema de interesse, trabalhar em equipe, tomar decisões e desenvolver habilidades como pesquisa, análise crítica e resolução de problemas. E nessa metodologia, os projetos eles tendem a ser um pouco mais extensos, né? Podem levar aí de 1 até 2 meses, dependendo do tipo de projeto que você elaborou. Então tem uma série de etapas que você precisa seguir, definir um problema, procurar por soluções, fazer um brainstorm. Depois os alunos eles vão se dividir para elaborar projetos e solucionar esse problema. Então todo esse passo a passo, como implementar essa metodologia da aprendizagem baseada em projetos, ela é um pouquinho mais complicada, né? Ela tem que ser seguido passo a passo aí. E eu preparei um modelo de plano universal que você pode usar em qualquer disciplina. E eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo para você acessar e conseguir fazer a sua primeira aula, né? Usando metodologias ativas com a aprendizagem baseada em projetos. E aqui é importante lembrar que essa metodologia ela exige que você procure por um problema real, uma situação relevante e que esteja relacionado aí ao cotidiano dos estudantes também. E nessa metodologia, o tema ser abordado com toda a turma, é importante que seja alguma coisa atual, relevante e também significativa para os alunos conseguirem aplicar os conceitos da tua disciplina, né? Os conhecimentos teóricos que você trabalharia de uma outra forma, ali na verdade na prática, para investigar aquele problema e para encontrar soluções para ele. Então a parte da exposição teórica ela é mínima, no caso você só vai fazer isso para enfrentar algum desafio ou para esclarecer algum tópico específico. No geral, essa metodologia ela implica que os alunos busquem o conhecimento. Claro, você vai preparar materiais para eles estudarem, né? Dar toda a assistência necessária, ajudar quando eles tiverem dificuldades, orientar os alunos nesse processo,
durante todo o processo, mas a parte da exposição teórica ela fica reduzida ao mínimo. No caso, só quando for realmente necessário que toda a turma estiver com dificuldades em algum tópico específico que seja necessário para o desenvolvimento do projeto. E é legal que o assunto ele também esteja relacionado ao mundo do trabalho, né? Que os alunos eles também consigam enxergar a tua disciplina ou os conteúdos que você deseja abordar dentro de uma situação ali que eles podem encontrar na vida adulta ou no mundo do trabalho depois que eles saírem da escola. Então você pode abordar uma situação interna de uma empresa. Um exemplo seria os alunos criarem uma agência de viagens, aí nas disciplinas das linguagens, onde eles teriam que criar todo o material de divulgação na língua específica que você está trabalhando, seja inglês, seja espanhol, ou no próprio português. E aí criar os procedimentos de atendimento ao cliente, e-mails que eles vão enviar com promoções, peças publicitárias, enfim. No caso, eles vão ter que criar toda a estrutura da empresa e também os materiais que eles vão utilizar para conseguir chamar clientes, para conseguir executar aquela função específica, que no caso é agenciar viagens. E aí nas ciências exatas você pode propor para os alunos um problema que demande a integração de conhecimentos de todas as disciplinas dentro dessa área, seja para criar uma engenhoca, né, uma solução ali para um cliente, ou então para conseguir entender como que acontece um processo industrial e talvez tentar melhorar ele. Vamos supor que os alunos são consultores, né, de eficiência em uma empresa metalúrgica e eles podem comparar diferentes processos, aquecimento a gás, aquecimento a carvão, via indução eletromagnética, e aí comparar o consumo, a eficiência e o impacto ambiental dessas diferentes formas de aquecimento para no final encontrar a solução mais viável para aquela empresa. Ou então na área das ciências sociais, fazer alguma coisa relacionada a empresas, né? Pegar ali alguma coisa da cidade que seja um pouco mais antiga, tentar buscar a história desse estabelecimento comercial, como ele está relacionado ao próprio desenvolvimento da cidade, qual foi a importância dele, e fazer um projeto para colocar essa história estampada ali na vitrine da loja, do estabelecimento. Ou seja, você começa a agregar diferentes elementos dentro da empresa, não só vender o produto, mas sim contar toda a história, né, a importância daquela empresa para a cidade, para o desenvolvimento da população. Enfim, para encontrar o tema do trabalho, né, da aprendizagem baseada em projetos, é preciso estudar um pouquinho, ver o que está acontecendo na mídia, ou então procurar oportunidades locais aqui que estejam bem presentes no dia a dia dos estudantes. E esse modelo, que eu vou deixar aqui na descrição, ele tem todo o passo a passo certinho de como você deve fazer e também inclui algumas ideias de aplicação, algumas sugestões para você usar nas suas aulas. E aí você pode adaptar ele de acordo com a sua disciplina e com o conteúdo que você está lecionando. Então procura aí no link da descrição, você vai encontrar um modelo para o download gratuito e para editar o documento você só precisa clicar em arquivo e depois em fazer uma cópia. E eu tenho certeza que isso vai ser uma ferramenta valiosa para enriquecer as suas aulas e envolver os seus alunos de uma forma ativa no aprendizado. E também vai colaborar para que você comece a usar metodologias ativas nas suas aulas. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenham se inspirado a experimentar as metodologias ativas nas suas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários. Também comenta se você já usou metodologias ativas nas suas aulas e como foi essa experiência. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros professores para que a mensagem chegue mais longe. Um abraço e até mais.